quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, estamos iniciando o último episódio do mês de abril. Que maravilha nós encerrarmos o mês de abril com todos os episódios que nós temos aqui no nosso canal, no podcast Fala Mulher. E hoje é uma honra nós estarmos recebendo a nossa convidada para encerrar o mês de abril com chave de ouro, falando das oportunidades que nós temos para oferecer para você. Antes de mais nada, obrigado por você estar com nós aqui. Curta, compartilha, comenta e manda direct. Se inscreve no canal no podcast Fala Mulheres, que vem aqui trazendo sempre os cases de sucesso que somos todas as mulheres que todos os dias fazem a sua referência. Então seja bem-vinda hoje aos nossos estúdios aqui. É uma honra receber a diretora do Colégio Santana, a irmã Adriana, para nós falarmos 88 anos de história do Colégio Santana. E também falar sobre caridade. Irmã, muito obrigado da senhora estar aqui. Seja bem-vinda ao podcast Fala Mulheres. Esse microfone é todo seu. Vamos hoje passar essa 1 hora que nós ficamos aqui conversando, conhecendo um pouco quem é a irmã Adriana primeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui junto com você e também a tantas pessoas que seguem e que tem também o seu trabalho como referência. Muito obrigada. Nós que agradecemos desde já. Sabemos como é corrido, né? O trabalho que a senhora hoje vem desenvolvendo à frente da gestão do Colégio Santana, mas tirou esse tempo para nós vir falarmos das coisas que nós temos, coisas boas, das relíquias, das maravilhas que nós precisamos contemplar. A nossa vida, ela tem todos os dias os desafios, mas o maior desafio hoje é nós conversarmos e dizermos o quanto que nós reconhecemos e nos orgulhamos de ter em Laranjeiras do Sul o Colégio Santana com 88 anos. Então, primeiro vamos conhecer quem é a irmã Adriana, da onde que veio. Faz pouco tempo que a senhora está aqui. Conta um pouquinho para nós, irmã. Isso, então... a minha família é de Cianorte, eu sou natural de lá, minha família reside lá, os meus pais, irmãos, enfim. Antes de vir para cá, eu estava morando em Curitiba e no comecinho do ano eu vim, né, para essa missão, para nós, filhas da caridade, para nós, irmãs consagradas, enfim, consagrados também. Sempre todo o trabalho, todo o serviço que nós vamos fazer, a gente vê como missão. Então, para mim, é essa missão aqui em Laranjeiras do Sul, que eu cheguei no metade de janeiro, mais ou menos. Sim. E estou aqui, né? Está sendo um período muito bom, né? Eu ainda estou conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, né? Nesse trabalho novo junto à Escola Vicentina Santa Ana. Então, mais uma vez, seja bem-vinda à cidade, seja bem-vinda a essa cidade acolhedora que Laranjeiras do Sul é. Uma cidade que transmite essa paz que a gente procura sempre, porque nós temos o nosso diferencial, irmã. Em cidade grande, às vezes as pessoas nem se olham, mas nós, bom dia, boa tarde, como que estão? Então a gente tem essa facilidade de nós cumprimentar as pessoas. Então queremos que a senhora se sinta em casa e hoje vamos falar sobre todo esse trabalho que a senhora está realizando à frente do colégio e desse colégio que já existia muito antes da cidade, né? A cidade ela vai fazer 80 anos, irmã, e o colégio já tem 88 anos. Então, como que era há 88 anos atrás esse colégio? Para nós falarmos de todo esse trabalho, dessa metodologia que hoje o colégio apresenta, e a gente quer que a senhora conte para nós o que se está desenvolvendo hoje lá.
falar hoje do colégio, ele faz com que nós repensamos, né? Que o colégio já formou muitas avós, já formou muitas mães, filhas, né? Da mesma família. Então, assim, aqui vai para você refletir um pouco, né? 88 anos, que tem muita história para contar. Então, há pouco tempo a senhora está aqui, mas a senhora já se aprofundou. E o que é mais, a gente questiona, e já passou aqui, o ano passado, a irmã Silvana, que foi também nossa convidada aqui do podcast, veio falar, e também porque são só mulheres. É isso que dá para contar os homens que trabalham dentro da instituição, né, irmã? Então, a frente, a gestão é administrada por mulheres. E as filhas da caridade mulheres. Aqui eu quero abrir um parênteses. Todas as convidadas que eu trago aqui, eu sempre mando, né? Antes pedindo o currículo. Me passa quem que você é, aonde que foi. E um detalhe que me chamou muita atenção. A irmã, falei, qual é o teu currículo? Filhas da caridade. Olha o diferencial, até chega a me arrepiar quando a gente fala isso. Porque quando você trabalha com muito amor dentro desse trabalho que você realiza hoje, irmã, e você frisou, filhas da caridade. Que teu currículo hoje, ele é teu trabalho que você tem que acrescentar, lógico que precisa, né, para estar à frente da direção, mas que você não olhou com você olhou sendo filhas da caridade. Então, fala para nós um pouco sobre isso, irmã. Primeiro que a nossa, como eu falei, né, não é, vamos dizer assim, é um trabalho sim. Mas primeiro a gente olha esse trabalho como missão. E quando a gente olha esse trabalho como missão, a gente não está ali só para cumprir horário, para cumprir as leis, precisamos sim, e cumprimos, né? Sim. As leis da escola, da BNCC, enfim, né? Todas as leis que regem a escola. Só que além disso, nós temos um ser mulher e um ser consagrado. Né? Nós somos consagradas, nós somos filhas da caridade, né? Que esse nome, né, nós temos, normalmente as pessoas conhecem mais como irmãs vicentinas, né? Sim. Irmãs vicentinas ou filhas da caridade. E a nossa primeira missão é ser filha da caridade, né? Filhas da caridade de São Vicente de Paulo, porque seguimos o carisma vicentino, né? Tanto que estamos na escola Vicentina Santa Ana. Então, isso dá um significado muito grande para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente exerce no nosso dia a dia, que não é o fazer por fazer, não é simplesmente o executar tarefas, né? Porque se a gente não cuidar, a gente fica só executando tarefas, mas é o fazer com amor. Até se a gente pegar a Bíblia, né, em muitos lugares, dependendo da tradução, em alguns lugares se fala caridade, em alguns lugares se traduz como amor. Então, essas duas palavras estão muito unidas, a caridade e o amor. E qual que é a nossa missão aqui em Laranjeiras do Sul? Educar com amor. Olhar para cada estudante, para cada criança, para cada colaborador, com esse amor, com esse olhar terno, com aquilo que não é só vamos dizer assim, dar uma apostila para ele vencer esses conteúdos, que precisa também, mas ser esse olhar também diferenciado. O que essa criança precisa mais? Qual é a acolhida que ele precisa de forma diferente? Também as famílias, né? Tanto que uma das coisas que a gente tem frisado bastante é que as portas da escola sempre estão abertas para as famílias, para os pais, para os tios, para os avós, enfim, para que a gente possa também fazer dessa grande família, a gente fala muito da família Santana, né? Uhum. De fazer da escola sempre essa grande família. Então, o ser filha da caridade, porque primeiro eu sou filha da caridade, primeiro eu sou irmã, primeiro eu me imbuí desse carisma vicentino,
E depois disso, claro, também me preparei profissionalmente para estar à frente da gestão aqui da escola, mas a gente sempre vê como esse serviço, né? Esse serviço de fazer o meu melhor e também ajudar todas as pessoas da escola, dar o melhor de si, para que a gente possa caminhar junto nessa missão de educar, como você bem falou. Não começou hoje, né? Começou há mais de 88 anos. Esse ano a gente comemorou 88 anos. Também, como você disse, não são só as crianças, mas são crianças, são mães, são avós. Quantas pessoas que contribuíram, que passaram por ali, e que também se formaram ali, que tiveram a sua base curricular para a sua profissão. Sim. Né? E a gente, né, conhece muitos e as pessoas veem, eu sou isso, eu sou aquilo, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Até outro dia, conversando com uma família, meus filhos estão fazendo medicina, a gente fala da medicina porque hoje é um vestibular muito, muito concorrido e a gente sabe de tantos outros vestibulares, enfim, e sempre com isso, não é só currículo, é currículo também, mas nós temos os nossos valores vicentino e que a gente vai imbuindo os nossos estudantes disso, os nossos colaboradores com tudo isso, para que seja algo sempre a mais, algo completo, uma educação integral, né? Não só a intelectual, mas também em todos os seus aspectos para acolher a pessoa de uma forma integral. É isso que faz a diferença, né? Hoje, no mundo que estamos, não se fica ligado só com os papéis, se fica ligado também no que é mais importante, o amor. A senhora sendo a irmã diretora, né? Como é dirigir a escola hoje em 2026, sem perder o carisma da congregação? Olha, a gente sempre fala que nós temos um apoio muito grande da rede, nós não somos só a Escola Vicentina Santana de Laranjeiras, nós estamos em uma rede vicentina, que são várias escolas da nossa província, né, de Curitiba. A maioria das escolas estão no Paraná, mas também temos escolas, escola, colégio, creche, Centro de Educação Infantil, né, também no Rio Grande do Sul, são 2 colégios. Então, como gerir tudo isso, né, diante das exigências? A rede é esse apoio. Então, nós temos uma equipe que nos ajuda tanto da parte pedagógica, como da parte financeira, de recursos humanos, enfim, de tudo. Então, nós temos esse apoio. E essa rede, esse apoio lá que fica, né, nesse não é apenas um lugar físico, né, mas esse apoio ele vai para todas as unidades. Então, por isso que nós sempre, vamos dizer assim, estamos por dentro das legislações, seja trabalhista, seja as legislações próprias para a educação. Nós temos algo que é diferencial, que é a pedagogia vicentina, que é o jeito vicentino de educar, como a gente chama, né? Nós temos o setor da pastoral escolar, que também é esse lugar para também transmitir o carisma vicentino e sempre estar atualizado com tudo o que tem, com as leis, com aquilo que é necessário, sempre nos avaliando, né, no sentido de que olhar também, ter essa coragem de olhar para si, porque as avaliações precisam ter muita coragem, né? No sentido de olhar para si e observar que precisa de um redirecionamento e fazer esse redirecionamento. Então, a gente sempre caminha dessa forma. Sempre na transformação, né, irmã? Se um ex-aluno, né? O que um ex-aluno fez em todo esse período que a senhora está, independente se está aqui, aonde a senhora está, marcou muito a senhora, né?
sempre tem aqui alguém que faz algo que aconteceu e que você vai levar para o resto da vida. Tem algum que a senhora pode citar para nós? Olha, de cabeça eu não vou saber nome, não vou saber assim, algo nesse sentido, né? Mas o que me chama a atenção é que normalmente os relatos de ex-alunos, né? Ou seja, de pais de ex-alunos para nós, é no sentido de que como essa parte humana que nós temos como característica tocou a vida de alguma forma. Seja numa dificuldade familiar, seja no acolhimento, seja na adaptação de algo que foi necessário para a sua vida, para a sua família. Então, isso nos toca no sentido de que a gente realmente está fazendo o nosso trabalho. E como você falou, não sou eu agora. São todas aquelas que passaram e que irão continuar depois da gente que está, né, nessa gestão. Hoje nós somos 4 irmãs ali na comunidade, daquelas que virão depois também. Mas a gente percebe que vamos dizer assim, é um legado, né? Que é essa palavra de Jesus Cristo que São Vicente e Santa Luísa de Marilac intuíram enquanto carisma e que nós, filhas da caridade, continuamos. Então, esse tocar o coração e tocar vidas, para mim é algo muito significativo de toda a caminhada daqueles que já fizeram parte dessa história. São histórias muito lindas, né? A gente fala sempre, e conhece o colégio, a parte da caridade, de fazer as visitas que vocês fazem. Eu não sei se hoje tenha... eu lembro que os adolescentes também teve uma época que eles iam visitar algumas famílias, que tinham um trabalho também para trazer a realidade deles. Não é só a vida deles lá, mas para conhecer, porque muitos não conhecem. Muitos não conhecem a realidade do que tem lá fora, que precisa desses olhares. O colégio continua fazendo essa... Sim, nós temos alguns projetos. Cada ano a gente, né, desenvolve alguns projetos. Esse ano, até já comentando sobre, né, nós temos o CEMIC, que é uma obra socioassistencial dentro do Colégio Santana. Então, é um lugar que a gente acolhe, né, crianças e adolescentes, que é de 6 a 12 anos, né, em situação de vulnerabilidade, e que precisam, em contraturno escolar, de esse algo a mais, né, que talvez por si eles não seria possível ter esse algo a mais, e a gente acolhe essas crianças. Então, o simples fato de nós termos essas crianças ali que faz oração junto com os estudantes, que compartilham o mesmo ambiente de parque, de informática, de biblioteca. Esse olhar diferente já é algo que os estudantes têm a possibilidade de ter, né? De ter esse contato. Esse ano, os estudantes do colégio fizeram uma arrecadação de doces e chocolates para as crianças do CEMIC, né? Para as crianças ali. Então, foi um momento bem interessante, assim, bem bacana, porque foi feita a arrecadação de toda a escola, cada um trouxe aquilo que foi possível. Depois teve a turma que veio na escola, que ajudou a separar esses chocolates, e depois entregaram para as crianças. Então, foi algo bem legal, assim, e que eles tiveram essa possibilidade de ter esse contato com aqueles que mais precisam, né? E é interessante que as crianças, quando elas recebem, a gente vê aquele brilho no olho. E uma coisa é nós. A gente poderia pegar uma equipe de professores, né, e ir lá entregar. Mas a gente quis fazer essa entrega por meio dos estudantes, porque é uma forma também deles terem contato, é uma forma deles também ver esse brilho no olho que a gente vê. Sim. Né? Deles também perceberem que às vezes é uma doação simbólica, porque não são grandes coisas. E na verdade, a questão não é a quantidade, a questão é o gesto. Também de abrir o coração, né, para continuar ajudando aqueles que precisam.
É um trabalho muito lindo, que se faz, que ele faz a diferença mesmo. No adolescente, na criança, na família. No pai e na mãe também mexe com eles ali, né? Irmã, falando do CIMIC, nós sabemos que é muito lindo esse trabalho lá. Mas assim, eu falando é uma coisa, mas a senhora contando para nós, eu sei que tem fila de espera, né? Lá no colégio, já que é muitas crianças que a gente tem lá. Então, conta quantas crianças hoje, só lembrar, nós temos, quais as oficinas que a gente tem lá. E outro detalhe, o que a sociedade, quem está nos ouvindo aí, quer conhecer o CIMIC, quer fazer algo, como a irmã falou aqui, aonde que ela pode ir, de que forma que pode estar ajudando, porque a gente tem pessoas que querem se sentir... fazer algo por uma sociedade. E assim, ela não vai lá bater na casa de alguém. Então, ela pode chegar hoje e se juntar a vocês aí para fazer esse trabalho, algo assim que a senhora pode explanar para nós. Então, o CIMIC é uma obra, né, como comentei, voltada para as crianças carentes. Então, as crianças que frequentam realmente tem a fila de espera e a gente sempre dá prioridade para aquelas que têm o CAD único. Que são, a gente sabe que as que têm o CAD único são aquelas assim que passam por uma vulnerabilidade, né? Vamos dizer assim, um pouco maior. Nós temos capacidade para 115 crianças, né? Em contraturno, então tem tanto de manhã como no período da tarde. Temos fila de espera porque a procura é maior do que a quantidade que a gente pode oferecer. E quanto à ajuda? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. A gente fala até para os pais, né, das crianças que frequentam. Às vezes, sei lá, deu chuchu lá no quintal, né? Então, a gente, tudo, então pode trazer para nós. Deu uma fruta, lá tem uma fruta no quintal, traz. E quem pode ajudar de forma financeira, também a gente é sempre bem-vindo, porque nós temos toda a folha de pagamento e a própria manutenção. Então, para cada turma nós temos uma educadora que é fixa. Atualmente nós estamos com 5 turmas, 2 de manhã e 3 à tarde. E a partir tanto ano passado como esse ano nós conseguimos também algumas emendas, né? Emendas parlamentares, que também são verbas que vieram e nos ajudaram muito para manter tudo isso. Então, nós temos a oficina de música. Então, o professor de música, ele dá violão, teclado, bateria, baixo. Temos a oficina de dança, que a professora também ensina ali alguns estilos de dança. Temos a irmã Mônica, filha da Caridade, que sabe inglês, está dando aula de inglês para as crianças. Bem legal. Ontem teve aula, passando por lá, as crianças já começam good morning. Que legal. Então, assim, a gente percebe que eles aproveitam bastante. Temos a irmã Dalva, que dá aula de teclado para as crianças também. Temos os voluntários, então a gente também tem uma parceria com a UFES, tanto que essa semana a gente tem até ali nas redes sociais os estagiários que vieram plantar com as crianças. Ali no Santana a gente tem um espaço físico externo muito positivo, então nós temos uma estufa. Aí eles levaram as crianças lá e ensinaram a plantar, plantar alface, prepararam a terra. Depois tem o pessoal da manutenção que vai ajudar para as crianças também aprender esse desenvolvimento, né, de tudo que precisa, e depois também levar isso para a vida, né? Quem de nós não gosta de comer uma alface fresquinha, que a gente sabe que é orgânica? Então, as crianças também têm essa oportunidade. Temos as voluntárias que ensinam a fazer crochê, e é muito interessante que, como é um trabalho manual, a gente já pensa que
só de menina. E, na verdade, não. Menina, menino fazem. E eles aprendem muito rápido. Eles já saíram no primeiro dia com bolsinha, com sacolinha. Então, assim, até às vezes quando a gente fala de ajudar, às vezes não pode ajudar com coisas materiais, mas às vezes até com o próprio voluntariado. Sim. Também é bem-vindo. Enfim, tantas outras iniciativas que nós temos ali no CEMIC. Então, por isso que toda ajuda é bem-vinda. Nós fizemos no final de março uma exposição na nova agência do Sicredi com os quadros que as crianças fizeram. Então, as educadoras fizeram com ele toda a parte de arte, né? Como é um programa de fortalecimento de vínculos, elas fazem toda essa parte de não só ensinar arte, mas ensinar sobre o pintor, falar sobre o artista e desenvolver mesmo a obra Sim. A arte mesmo, né? E a gente tenta explorar as mais diversas formas, né? Então, eles fizeram quadros no ano passado e esse ano a gente expôs e também colocamos à venda, que também são alguns quadros que continuam à venda. E também, depois, foi bem interessante que também foi colocado a Campo Real, pediu também para a gente fazer essa exposição, e esses quadros estão lá para também ficar à disposição e também, se alguém desejar adquirir, que todo esse dinheiro é revertido para o CEMIC. Então, são algumas iniciativas que nós temos também para angariar fundos ali para a instituição. CEMIC, né? Então, aí fica uma dica. Já estamos se aproximando do mês de maio, o mês das mães. Quer comprar algo, além de você estar presenteando a sua mãe com aquelas telas lindas? Eu já vi as telas, são maravilhosas. Você vai estar ajudando também a um local onde tem criança. Onde tem criança, ele é como tanto outros lugares que a gente precisa ajudar. Você está ajudando a construir uma sociedade com a sua altivez, sempre de desenvolver. Algo como o CEMIC faz. Então fica a dica para você aí. Chega lá no CEMIC, chega ali no colégio também e compra uma tela dessa e presenteia a sua mãe. Já está aí o Dia das Mães e assim outros aniversários que querem dar. Eu preciso de um presente, preciso de algo. Fica esse lembrete. Além de você presentear a pessoa que você ama e vai ter na sua casa essa tela linda, você vai lembrar que é uma criança que com pequenos traços trouxe para a vida algo que reflete para ela e para você também. Então fica essa dica aí para fazer algo que você pensa em querer ajudar e não sabe aonde ajudar, de que forma fazer. Nós temos aqui na Nigérias do Sul esse trabalho lindo que é desenvolvido. Irmã, as pessoas que querem conhecer, podem chegar no colégio para conhecer o CEMIC? Tem alguém que vai apresentar a eles? Isso. Como que é? Que nós podemos... Pode sim. Se conseguir agendar o horário... De preferência, né? Porque daí a gente consegue já nos organizarmos ali na escola para sempre alguém atender. Mas se por acaso, né, não conseguir também chegando lá, a gente vai se organizar para alguém mostrar o CEMIC, né, a entidade. O acesso é ali, como eu falei, que é junto com a escola, então o acesso é ali pela Escola Santana mesmo, na Rua Santana, o acesso é por ali. Também depois eu deixo o Instagram do CEMIC, tanto do CEMIC como da Escola Vicentina, para que vocês possam, né, olhar, ver os projetos, olhar tudo aquilo que a gente realiza. Vai deixar no vídeo aqui embaixo, vai ter o Instagram, tanto do colégio quanto do CEMIC, para você acessar e conhecer as telas e ver. Então, venha participar junto, faça algo que hoje para você muitas vezes não é importante, mas só o fato de você visitar, abraçar, conversar, comprar uma tela ou levar algo também, né, para as crianças lá presentear, isso também já faz a diferença. Então, Laranjeiras do Sul conta com o serviço de convivência do CEMIC, que é para você olhar e valorizar todo esse trabalho que é realizado aqui, além do colégio. Irmã, notei a diferença que vocês estão reformando
no comecinho, né, das crianças ali Isso. Uhum. do nível de 4 anos Isso, acima, é né? a educação infantil, Educação prédio da infantil. educação infantil. É uma reforma que nós estamos fazendo atualmente. As crianças que frequentavam aquele prédio foram trazidas para a escola, o prédio principal da escola. E é um ambiente que nós estamos reformando para ficar mais acolhedor, enfim, para também abrir para novas crianças que desejam e que precisam vir, né, para a escola. Então, é esse ambiente assim que nós estamos trabalhando para que fica ainda melhor para as crianças. Aumentar as salas, então? Também. Nós iremos melhorar o que já tinha e também ampliar um pouco. Isso. Eu lembro ali que era a creche, né? Isso. E da irmã Nilce, Uhum. que deve ter nos relatos lá, uma irmã também, Filhas da Caridade, que passou por aqui e foi uma que ajudou a fundar também aquela creche ali. Então, assim, é linda aquela creche, né? A gente volta a falar creche, mas a educação infantil hoje mudou. Mas, assim, muitas crianças que passaram muito por ali, né? Também, ali pequenininho, de 4 anos também, iniciaram a sua educação através desse espaço também ali, que é amplo, lindo, gostoso. Tem aquelas árvores ali para as crianças andarem no parque. Então, isso é maravilhoso. Quando a senhora falou, irmã, que teve a UFES, que fez as hortas, além da criança ter esse contato com a terra, é uma terapia. Sim. Né? Hoje há estudos que pedem que as pessoas tenham contato com a terra, caminhem, pisem na terra. Então, já tem estudos comprovados o quanto que é isso importante. Então, na oficina dela aprender a plantar uma alface, o contato com a terra. A energia, o poder que a terra tem de transmitir algo para nós. Então, isso também o colégio transmite para essas crianças que estão lá. Tem algo mais a nós acrescentar sobre o CIMIC? Nós não terminamos ainda, temos muito ainda, mas nós queremos focar na questão do CIMIC, porque nós temos muitas crianças também lá e que têm esses olhares da caridade, cuidando deles, porque a irmã, ela não cuida só das crianças ali, né? Ela cuida da família, como a senhora já falou. Mas esse cuidar, quando é lá do Serviço e Convivência, ele também, vocês fazem visita nas casas, né, irmã? Vocês trazem a família mais junto ali para conhecer algo que vocês podem multiplicar. Lógico que também no colégio é feito, mas não é aquela visita, né? No colégio você pede que a família venha para a escola. E no Serviço e Convivência, a escola vai até a família, né? É isso? Isso, aham. E também a gente faz essa dupla, né? Essa mão dupla. Porque, na verdade, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele não é só da criança, né? Ele é também da família, né? Então, assim, na medida com que a gente consegue, a gente, né, até tem pensado algumas formações, algumas coisas diferentes também para a família, né? De uma forma em que a família possa também se engajar ali com a criança e, vamos dizer assim, né, para caminharem juntos. Irmã, aqui vai uma para nós, né? Se as paredes do Santana falassem. Se falasse das histórias, né? Que conselho elas dariam para os pais de hoje? Porque pense, 80 anos se iniciou. Então, vamos pensar, né? 80 anos atrás, como que era tudo, né, irmã? E hoje, como que está toda essa mudança? Mas e essa mensagem que você quer passar para esses pais de hoje? Que é totalmente diferente do que começou, né, irmã? Sim, eu sempre penso que hoje é diferente, mas há 20 anos atrás também era diferente do que era 40 anos atrás, do que era 60 anos atrás, do que era 88 anos atrás, né? Se as paredes falassem, o que iria dizer para os pais, né? Uma coisa muito importante
E aqui eu falo assim, como cristã mesmo, como filha da caridade, é rezar pelos filhos. Porque quando a gente reza por alguém, a gente transmite a essa pessoa aquilo que Deus quer para essa pessoa, e Deus sempre quer o melhor. Então, quando eu desejo o melhor para o meu filho, para a minha filha, eu já dei um passo muito grande. Aí vem a parte difícil, porque nem sempre o melhor para ele é aquilo que eu quero e é aquilo que é mais fácil. Por quê? Porque, às vezes, falando, né, não só das crianças de hoje, mas as de Sim. ontem também, as crianças precisam de limite, as crianças precisam de direcionamento, as crianças precisam de amor. E muitas vezes o maior amor que a gente vai dar para o nosso filho é um limite na hora certa, é o sim na hora certa, mas também o não na hora certa, e isso às vezes dói. E quando eu falo de rezar pelos filhos, Deus vai ajudando a entender. Nesse momento ele precisa de sim, e nesse momento ele precisa do não. Nesse momento eu preciso avançar, e nesse momento eu preciso parar e olhar com um outro olhar. Aí parece que fica mais leve. A gente dá o sim com mais consciência e dá um não com menos peso. Então, eu acho que é a chave. Porque a gente liga a nossa vontade com a vontade de Deus. Sim. E ele que sabe tudo, né? Ele que tem... não cai uma folha se ele não quiser. Uhum. Então, a gente precisa ter essa sua... colocação, irmã, faz todas as pessoas que estão nos assistindo a refletir, a colocar sempre que você faz algo, que você trabalha, dentro de uma gestão você precisa ter fé, você enfrenta desafios, mas você nunca deixa de olhar e pedir o discernimento de quem é o Todo-Poderoso. Então, aqui nós hoje falamos sobre a irmã, falamos sobre o colégio, mas o Deus é o único. Não tem lugar nenhum que ele seja diferente, não tem placa de igreja, ele é um só. E quando nós nos colocamos diante dele, pedindo a intercessão, e colocamos nossos filhos, com certeza, tudo vai fluir que nós precisamos. Como é ser mulher religiosa, diretora, em um mundo que cobra tanto resultado, principalmente a nota do Enem? Como que é, irmã, ser essa gestora, ser essa religiosa, e você tem todos os seus aparatos que você tem que fazer algo, porque lá na frente vai dar. Precisamos da nota do Enem, né? Uhum. É a realidade, não? É como eu falei, assim, graças a Deus, eu digo, né, os estudantes que passam por lá, eles normalmente, eles não têm tanta dificuldade, enfim, precisam, claro, se esforçar, mas normalmente não só os que passam pelo Santana, mas os que são da Rede Vicentina, eles conseguem, né, alcançar aquilo que almejam. Mas existe sim uma cobrança. E a questão é a gente fazer o nosso trabalho bem feito desde os pequenos detalhes. Porque quem dá a nota do Enem não é só quem ensinou no ensino médio, na 3ª série do ensino médio. É quem começou lá do berçário. Sim. É quem começou a alfabetização no momento certo, é quem começou o letramento, a parte numérica no momento exato, é quem conseguiu acompanhar a criança nas primeiras dificuldades. É quem motivou essa criança, a gente tem na nossa pedagogia vicentina, ensinou essa criança a criar gosto por aprender. Porque não é só uma repetição de coisas, mas é uma descoberta que a criança faz durante toda a sua vida, e depois na adolescência, e depois como adulto, e depois na sua vida. Então, é fazer bem feito essas pequenas coisas desde o início.
para que aí ele tenha um resultado. Porque se for chegar só lá na frente e for cobrar um resultado, pode ser que consiga, mas vai ser bem mais difícil. Bem difícil. Então, começando de agora, que é isso que nós fazemos, então, o fato de ter um resultado vai ser mais fácil. Irmã, celular, inteligência artificial, ansiedade. Qual é o maior desafio de educar adolescente em 2026? Então, celulares, nós temos uma lei que não permite o uso do celular na escola, exceto se for uma atividade orientada por professores. Isso a gente, né, tem seguido, porque não é... É lei, né? É lei, né? Não é as irmãs que são... Mas antes de ter essa lei, sempre já foi, né? Já não... Isso, e realmente é um desafio. Porque hoje é comum, né? A gente vê as crianças, até os pequenos, a gente fala dos nativos digitais, eles já sabem, sim, eles nascem sabendo passar a tela. Então, isso eu acredito que é um desafio muito grande agora das famílias, saber limitar o horário, saber limitar o tempo, saber quais os horários são mais propícios, enfim. Ou, né, a gente sabe que tem algumas famílias que fizeram a opção de não dar o celular para a criança, para o adolescente, ou que coloca regrado ali os horários, a quantidade de uso, porque realmente a gente sabe que o excesso de tela agita mais. Isso na escola, em casa, com os amigos. Tem casos que fica muito tempo nas telas e às vezes não é que perde o gosto, mas deixa de brincar, deixa de pisar na terra, deixa de praticar um esporte. Então, quando não essas telas colocadas de uma forma educativa, a criança ou adolescente pode ter outras perdas. Então, esse é um desafio muito grande, eu acredito que primeiro da família, né, para educar. Porque muitas vezes é mais atrativo, é mais gostoso ficar passando a tela, vendo redes sociais, jogando, do que qualquer outra coisa. Então, se essa educação digital começa em casa, nos outros ambientes é mais fácil. Como a senhora lida, né? Com essa questão da disciplina, a disciplina com amor, e isso existe na prática? E como o Santana aplica isso sem virar um quartel nem bagunça, né? Então, assim, existem as suas regras, existe como um todo uma escola, mas para que isso hoje, né? Nós estamos falando do colégio de 88 anos atrás, mas trazendo a realidade hoje, 2026, para não virar um quartel. Como que vocês conduzem essa parte aí? Então, nós temos as regras, nós temos as normas, nós temos as instruções. Então, uma coisa que é central é sempre o diálogo. É a gente sempre passar para as famílias, passar principalmente para os estudantes, quais são as normas, né? E não é simplesmente o passar por passar, mas é o ter significado, né? Por que eu não posso brigar com o meu colega? Por que eu não posso bater no meu colega? Então, é algo que, quando às vezes, se existe alguma coisa que precisa, né, a gente chegar nessa criança, a gente conversar com essa criança, a gente explicar, a gente ajudar ela a entender que nós temos um limite de convivência, que não é diferente da convivência da sociedade. Porque em qualquer outro lugar que nós estivermos, eu não posso fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, sem respeitar o ambiente em que eu estou. Então, a conversa, o diálogo, e também, se acontece algo de forma com uma indisciplina, que está fora do comum, né, que não está dentro dos padrões, que está recorrente,
a gente observar essa criança, a gente chamar essa família, a gente entender o que está acontecendo também para ajudar. Porque às vezes pode ser algo que a criança precisa de ajuda. Né? Hoje a gente sabe que nós temos assim, algumas dificuldades de aprendizagem, nós tem alguns transtornos, que não é só lá na escola, é em toda a sociedade, e que às vezes a gente precisa também entender, olhar, avaliar, entender e também ajudar a direcionar. Irmã, quando eu falo assim, que a gente começa com os podcasts, né? A gente começa a tratar de temas, a gente vê que o nosso espaço ele se torna pequeno. Mas vamos focar hoje o que dentro do colégio oferece, além da grade curricular. Nós sabemos que vocês têm umas aulas também. Outro detalhe também que eu não posso deixar de perguntar é palestras de não violência à mulher. Porque a gente tem que colocar desde pequeno. Eles entenderem, como a senhora falou, que não pode brigar. Não pode haver briga, nem de menino com menina, né? Ambos os sexos, mas independente. Não há violência. Existe, dentro da tua grade curricular hoje, palestras voltadas a explicar a questão de violência contra a mulher? Depende muito da sua pergunta no sentido assim, palestras voltadas para a família, palestras para os estudantes. Para os estudantes. Aos estudantes. Uhum. Porque assim, dentro de todo o trabalho que a gente faz, sempre entra. Uhum. Também eu digo que é possível a gente fazer algo específico, porque todo o assunto que a gente, vamos dizer assim, que é de uma relevância que a gente, né, considera que pode ser dado uma ênfase a mais, a gente pode fazer isso, né, de algo específico, né, algo mais específico. Então, é possível também intensificar isso. Agora, quando a gente trabalha direitos humanos, acolhida, acolhida é um dos nossos valores vicentinos, né? Quando a gente fala da acolhida, por exemplo, a gente já trabalha essa acolhida como um todo. Porque como que eu vou acolher? Não é só chegar e dar um abraço, eu ter esse olhar da pessoa como inteiro, a pessoa como um todo. E quando a gente fala de violência, ela entra isso. Então, a partir do momento que eu estou sendo violento, eu não estou acolhendo. Então, tudo isso entra, né, principalmente dentro dos nossos valores vicentinos que a gente vai passando para os estudantes, né, e também dentro daquilo que o próprio BNCC traz, né, para os estudantes. Como eu falo, existe já a grade, né, curricular, que é obrigatório, né? Você tem que cumprir que é lá, mas dentro dessa você já colocou, então, que dentro dos valores vicentinos entra essa questão. Que maravilha, né? Porque nós precisamos cuidar desde cedo, né, de todos esses nossos jovens, nossas crianças, e a questão tanto a violência contra a mulher, de estupro, né? São atos assim violentos que hoje esse mundo e a tela também está muito explícita, que eles estão em esses contatos, eles estão vendo hoje como tudo está acontecendo à sua volta, porque de primeiro era mais difícil, você não tinha, e hoje ele tem na palma da sua mão um mundo que depende da tela, o clique que ele dá, ele conecta algo que muitas vezes ele nem entende ainda. Mas se tem o colégio que já faz todo esse aparato, tem todo esse diálogo, isso é muito importante. Quais as aulas que nós temos no colégio? E se eu quero colocar meu filho lá, eu posso? Tem xadrez, tem vôlei, que mais? Essas são as atividades extracurriculares, né? Além da matriz curricular. Tanto, né, que eu já deixo aqui o convite, né, para as famílias que queiram conhecer a nossa proposta pedagógica, conhecer o espaço físico, né, como a gente já comentou, né, nós além das salas de aulas, nós temos um espaço físico externo muito favorável, muito bonito, com árvores, com plantas, com parques. Então, é um ambiente assim, bem agradável, bem amplo, né? Então, fica o convite para quem desejar, né, vir conhecer, né, agendar lá a visita e estar conosco. E
E esses cursos, né? Os cursos extracurriculares, né? Então, nós temos o xadrez, o vôlei, tem o apoio pedagógico, e tem o futsal, e tem a matemática, inglês não, desculpa, espanhol e francês. Então, são esses as aulas extras, vamos dizer assim, o extracurricular, que nós chamamos de escolinhas, né? Que depois os pais, conforme a sua disponibilidade de horário, também pode estar procurando a escola para verificar como que é como que é toda essa dinâmica, né? Também temos no Instagram do colégio como que funciona toda essa dinâmica. Então, uma excelente oportunidade. Já estamos aí no começo do ano, vamos já entrando para o mês 5, mas ainda há tempo de você acrescentar essas aulas dentro do teu currículo para o seu filho. Nós temos sempre algo que a gente possa acrescentar sempre, falar sempre para nossas crianças e contar sempre o que nós temos de bom. E o Colégio Santana, nos seus 88 anos, ele sempre vem buscando aprimoramento, nunca deixando a sua essência da caridade, aberto à população e fazer o trabalho que também as irmãs fazem, né? Da caridade que vocês acompanham muitas famílias, que atende também essa parte que eu acho que é a irmã Dalva, né? Que cuida dessa, não sei se a senhora está indo junto, não, mas a gente sabe que também tem bastante famílias que vocês acompanham e vale lembrar, fora da família escolar, né? Isso. A irmã Dalva, ela contribui com a SSVP, né, a Sociedade São Vicente de Paulo, que também é um ramo do carisma vicentino, que tem, né, por missão a visita e o auxílio com as famílias mais carentes, né? Como você falou, também são famílias fora da instituição, que os vicentinos, como são conhecidos, eles fazem essa visita e a irmã Dalva também contribui. É um acompanhamento muito bom e é o diferencial também. A gente conhece o trabalho que é feito, conhece esse grupo, né? Eles desenvolvem esse trabalho que é um amor mesmo, é a caridade, é visitando. E muitas famílias foram aqui, irmã, foram atendidas. Então, em Laranjeiras, há 88 anos, existe essa instituição de ter esses olhares e que eu acredito que se estiver nos registros lá, passou de de 88 famílias que atenderam com esses olhares de caridade. Aí, muitas casas, banheiros, cobertas, alimento. Então, assim, tudo que precisa se atender às famílias, as irmãs da caridade têm esse olhar e fazem. É um trabalho quietinho. Não mostra, não tem nada em Instagram, né, irmã? Essa parte, elas fazem um trabalho como é para ser feito. Ajuda, não exponha nada, e elas fazem. Um trabalho lindo, lindo mesmo. Quem tiver a oportunidade e quiser conversar também com a irmã Dalva lá no colégio e ingressar esse grupo. Isso mesmo. Né? Está aberto porque precisamos. Precisamos de pessoas que sejam missionárias. De levar, não só eu vou levar um alimento, mas levar também, essencial, falar o quanto que Deus é importante na nossa vida. Então, nós precisamos também. Eu sei que a irmã Dalva já passou por aqui, já fez esse pedido e hoje a gente reforça de novo. Para nós encerrarmos, irmã, todo esse trabalho que você realiza, tem algo que eu não perguntei e que às vezes passou despercebido, que a senhora acha que é importante nós acrescentar? Além do projeto novo que a senhora tem, que é de estar vendendo as telas, né? Que é um projeto novo que a irmã está implantando aqui, também com esses olhares. Falamos das escolas, falamos mas também a senhora tem algo que a senhora está já, outro projeto aí que você já pode estar anunciando aí para quem, que maneira que eu posso ajudar, eu posso levar algo lá, o que a senhora precisa, que também é novo, que a Jonathan estava conversando em off, irmã. Vamos lá, né? E além disso, algo a mais que eu não perguntei também, irmã. Fica assim, esse tempo, né? Nós temos um tempo, a senhora aberto para que a senhora coloque todos que a senhora deseja colocar. Então, falando do CEMIC, né? Então, nós iremos ter o bazar, que já vamos começar a divulgação.
Será no dia 1º, 2 e 3 de junho. Nós iremos divulgar também nas redes sociais, os horários, mas será lá no CEMIC mesmo. Então, nós teremos, a maioria das coisas são roupas, calçados, temos usados e também temos alguns novos. Então, nós vamos divulgar e fica desde já o convite aqui de primeira mão, passando aqui no podcast, né, o convite para quem quiser, né, ir no nosso bazar. E também algo que é bem importante, né, para nós como Filha da Caridade, enfim, é falar um pouco sobre o vocacional, né? Todos nós somos vocacionados e vocacionadas. Cada um para a sua missão, né, para o seu chamado em específico, né? Aquelas que sentiram um chamado de ser esposa, de ser mãe, e para nós de sermos irmãs, né, consagradas. Então, também deixar aqui o convite, né, para tantas meninas, para tantas jovens, adolescentes, que às vezes sente essa inquietação no coração e ainda não sabe o que é. Então, para fazer esse convite, também de nos procurar para fazer esse discernimento vocacional. E o discernimento é justamente isso, de ir conhecer. Às vezes, algumas têm o medo. Eu vou lá na casa das irmãs, eu tenho que ser irmã? Não, vai para conhecer, para saber como que é a nossa vida, para saber aquilo que nós fazemos, como que é a nossa missão. Mas eu não tenho afinidade com escola, como nós temos aqui em Laranjeiras. Nós temos outras frentes de missões em hospitais, em casas de longa permanência, em pastorais. Então, fica esse convite para todas as jovens, as meninas que têm esse interesse, né? Ou às vezes essa inquietação de saber como que é essa caminhada vocacional. Aqui já temos algumas meninas aqui no colégio, não? Nós temos, inclusive nós temos a irmã Marilda, ela ficou irmã agora em fevereiro, a família dela é do interior de Laranjeiras do Sul, que foi a última, né, que veio. Ela, né, também começou essa caminhada vocacional, fez o discernimento vocacional, vamos dizer assim, teve essa coragem de dar um passo a mais, de ir morar com as irmãs, ainda sem ser irmã, né? Porque, né, na primeira etapa, para conhecer, para começar um pouco mais, conhecer e fazer a formação, para descobrir se era isso que Deus queria para a vida dela, e foi discernindo e continuou a caminhada. Então, a irmã Marilda vamos dizer assim, das irmãs que são aqui da região, foi a última que entrou, mas nós temos várias outras irmãs. Laranjeiras do Sul é uma terra muito fértil, né, para as vocações também. E isso também falando que é fruto da oração do povo. E falando uma característica muito bonita do povo de Laranjeiras, é um povo que reza muito. Sim. Isso chama muito a atenção, assim, eu acredito que de todos os cristãos, né? Então, é um povo de missa semanal, que reza, que participa de encontros. Então, a gente sabe que quando o povo reza, as coisas vão se ajeitando, a vida fica mais leve, os caminhos vão se abrindo, Deus vai direcionando e as vocações também vão surgindo. E reforço, né? Vocação não é só para ser irmão ou para ser padre. A vocação são todas as vocações. Para ser mãe, para ser esposa, ou aquelas que não querem nem ser mãe, nem ser esposa, nem ser irmã, mas que querem permanecer solteiras, mas ajudando na comunidade, numa catequese, como ministra da Eucaristia. Enfim, o Espírito Santo é muito criativo e sempre tem lugar para todo mundo todos, na igreja. Né? Então, quando falo da oração, né, que havia comentado, dos pais rezarem, né, pelos filhos, também entra para a parte vocacional, né, para que cada criança, cada adolescente encontre a sua vocação e tenha a coragem de responder com generosidade e sinceridade. Então, irmã, quero agradecer
desde já, da senhora estar com nós nesse episódio, nesse último episódio do mês de abril, trazendo tudo o que você tem hoje dentro dessa instituição e que eu vejo que é muito importante. E que muitas vezes a gente passa ali e você não imagina que dentro daquelas paredes tem tanto trabalho, tem tantos valores que ali são cuidados, zelados, lapidados para uma sociedade. Então, eu agradeço da senhora tirar um tempo e vir passar tudo isso. E agradeço você que ficou com nós nesse episódio, desse último programa do mês de abril, para que você contemple sempre. Tire os seus micros momentos de felicidade, assista o podcast, manda direct para os teus amigos, para tua comadre, pega lá teu chimarrão, tua pipoca e vamos assistir esse podcast hoje falando do que nós temos de bom aqui na nossa cidade e que atende toda uma região. Quero a sua mensagem final, irmã, para nós fecharmos esse programa e deixo aberto para mais, para ter novos episódios, quando a senhora tiver novidade, quiser vir passar para nós também e trazer para que você conheça a instituição do Colégio Santana aqui na Laranjeiras do Sul, que recentemente fez 88 anos, que é um trabalho magnífico. É orgulho para a nossa cidade ter um colégio, ter as filhas da caridade, ter irmã à frente desse colégio fazendo toda essa diferença. Então, eu agradeço a abertura, o convite, a paciência, faz tempo que nós marcamos e que bom que deu certo. Então, muito obrigada, por abrir a tua casa, suas redes sociais, o seu espaço, e para que não só eu, mas toda a comunidade educativa, todas as filhas da caridade, todos que passaram por todo esse tempo ali na escola também estivesse aqui junto comigo, Eu não estou só em meu nome, mas em nome de todos. A mensagem final, eu trago o que a gente traz, o que nós temos na agenda esse ano, que são valores que tocam a mente e ensinamentos que... É o contrário. Ensinamentos que tocam a mente e valores que tocam o coração. Esse ano, essa é a frase-chave que nós temos na educação vicentina, para toda a rede. E é justamente isso. Não é somente um ensinamento que vai tocar a sua mente, mas principalmente aquele diferencial, aquele valor que vai tocar o coração. E é isso que nós, na Escola Vicentina Santa Ana, no CEMIC, estamos trabalhando para tocar os corações daquelas pessoas que estão conosco, que passam por lá, que estão próximos a nós. Mais uma vez, gratidão, irmã, A gente se emociona quando escuta a falar hoje de todos os valores, porque a gente está vendo que o mundo está muito conectado à tecnologia, mas o amor, os valores, ele nunca vai mudar. Não tem uma máquina, não tem tecnologia que mude o coração de nós, a vontade de fazer o bem, pregar o bem para todo mundo. É isso que é importante. Então, mais uma vez, gratidão, irmã, e espero mais outros episódios aí para trazer tudo que tem de bom dentro do Colégio Vicentino Santana de Laranjeiras do Sul. Obrigada a você de ficar com nós nesse episódio lindo, falar de Deus, falar de valores, falar da lapidação de todos esses jovens, de todas as crianças que passam por esse colégio. Obrigado, espero você no próximo episódio e tenha um ótimo final de semana. Contemple todas as maravilhas da vida, que isso que é importante. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você!